Olá, pessoal! Eu sou a Luciana Xavier. Vocês me encontram aí nas redes sociais como Neuropsicolux, com X no final. Eu trabalho com autismo há mais de 20 anos. É uma honra entrar aí após o horário da Fátima, que é uma pessoa que eu admiro demais. Gostaria de agradecer muito o convite da página Crianças Especiais, que é uma página realmente muito especial. Agradecer principalmente a Letícia pela organização desse seminário, por ajudar, né, nesse momento em que a gente está fazendo muitas coisas somente online, né? Então, queria agradecer muito, porque é muito especial. E entrar ao vivo no dia 2 de abril, dia da conscientização mundial do autismo, dia azul, né? Pessoal, por que é tão importante a gente fazer a conscientização do autismo? É importante demais porque nós precisamos levar informação, precisamos ajudar e ajudar cedo. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance essa criança tem de conquistar as habilidades, de conquistar capacidades, né, de melhorar o repertório dela e todo o comportamento dela. Então, por isso que é tão importante a gente levar a informação. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do diagnóstico do autismo, da avaliação e do tratamento do autismo. Então, para a gente começar, nós precisamos ter em mente que para fazer o diagnóstico do autismo, nós temos 3 grandes fatores, 3 grandes sinais que chamam muito a atenção. O primeiro deles é o atraso de fala, a dificuldade na comunicação e na linguagem. O segundo, dificuldade na interação social, nas habilidades sociais. E o terceiro, os interesses restritos e os padrões de comportamento repetitivos, ok? Então são esses 3 pontos. Perguntas que eu recebo demais. Lu, como que eu sei o grau de autismo? Como é que o médico determinou o grau de autismo do meu filho? É determinado diante da necessidade, do grau de necessidade que essa criança, que esse jovem precisa. Então, quanto mais ele precisa de ajuda, quanto menos autonomia ele tem, mais grave é o grau de autismo. Então, nós estamos falando novamente em 3 graus, em 3 pontos principais: leve, moderado e severo. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente fala no diagnóstico de autismo, falamos que um médico tem que fazer esse diagnóstico, um médico voltado à saúde mental. Então, vocês devem procurar um neuropediatra, um psiquiatra infantil, que esteja habilitado a atender autismo. Tudo bem? Porque é o médico que vai fazer a conclusão diagnóstica. Ok, mas após o rótulo, após a conclusão diagnóstica, como que nós devemos proceder? Pessoal, um rótulo não define tratamento. O que vai definir o tratamento do seu filho é uma avaliação. Então, o que as pessoas ainda confundem muito, diagnóstico com avaliação. Diagnóstico é um rótulo, diagnóstico é um nome que é extremamente importante porque ele vai nos dar o norte. Opa, estamos falando de autismo. Tudo bem? Então, esse diagnóstico ele é muito importante, mas após o diagnóstico, nós não podemos ficar só nisso, porque nós precisamos mapear o funcionamento dessa criança. Mapear todo o funcionamento cognitivo dela e todo o funcionamento emocional, para a gente descobrir quais são as habilidades dessa criança e quais são as dificuldades dessa criança. Então, isso é muito importante. Quando a gente define as habilidades, quando a gente define as dificuldades, nós definimos o que vamos fazer em tratamento com essa criança. Então, quem vai nortear todo o nosso tratamento, toda a intervenção, é a avaliação, feita especialmente por um neuropsicólogo. São as avaliações mais completas, porque elas vão fazer medição de QI, elas vão fazer todo o mapeamento das funções mentais, atenção, integração visomotora, memória, coordenação motora, para a gente descobrir tudo que está em atraso ou tudo que essa criança já tem de habilidade instalada, tá bom? É muito importante a participação de outros profissionais durante o tratamento de autismo. O que vai determinar quais os profissionais que vão também entrar nesse tratamento vai ser esta avaliação.
que vai dizer, olha, temos aí uma dificuldade na compreensão verbal, temos uma dificuldade, um atraso na fala, então vamos precisar de um fonoaudiólogo. Temos dificuldades na integração sensorial, existe uma sensibilidade muito grande, uma seletividade alimentar, vamos precisar de um TO. Então aí já estamos falando de fono e de TO. Geralmente existem alterações comportamentais. Os comportamentos repetitivos, os comportamentos inadequados, a dificuldade na relação social. Então aí entra a presença de um psicólogo comportamental. Então temos a possibilidade de entrar na equipe psicólogo, TO, fonoaudiólogo, educador físico, fisioterapeuta, psicopedagogo para as dificuldades de aprendizagem, né? E sempre acompanhado por um médico, tá bem? Um médico da saúde mental, neuropsiquiatra e que tenha conhecimento e formação para o atendimento de autismo, tá certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho da intervenção. A intervenção, ela é geralmente focada nas habilidades, em primeiro lugar, e nas dificuldades de cada um. Então, não existe um tratamento generalizado, pessoal. Não existe um tratamento que serve para um e para outro, pois os tratamentos têm que ser individuais. Os tratamentos têm que ser focados na capacidade cognitiva daquela criança, nas habilidades que ela apresenta, nos atrasos que ela apresenta, nas dificuldades que ela apresenta. Então, isso é muito importante, que esse tratamento seja focado dentro das habilidades dessa criança. É muito importante, peraí que tá entrando coisa aqui. É muito importante que esse tratamento, além de individualizado, ele seja o tempo todo monitorado. O que é monitorado? Essa criança, ela vai apresentando evolução dentro de 4 semanas, dentro de 8 semanas. Então, o tempo todo, a gente tem que ir registrando esse comportamento da criança, os resultados em sessão, fazendo reuniões em equipe, para que esse tratamento vá sendo o tempo todo readequado, o tempo todo remodelado para qualquer mudança, para qualquer aquisição que essa criança apresenta durante o tratamento. Outro ponto importante da gente colocar aqui, os tratamentos, eles são muito indicados, os tratamentos precoces, a gente fala muito em intervenção precoce, tratamento com criança, mas é importante eu deixar bem claro aqui para vocês, que é um tema ainda pouco falado e que vocês também me mandam muitas perguntas, como é o tratamento em adolescente? Como é o tratamento em adulto? Vale a pena fazer tratamento? Vale. Vamos falar um pouquinho sobre neuroplasticidade. A gente sabe que o cérebro tem uma capacidade neuroplástica maior nos primeiros anos, na primeira infância. Por quê? Porque está acontecendo muitas sinapses, está acontecendo um crescimento muito grande, uma maturação. E durante essa primeira infância, a criança vai adquirindo muitos conteúdos, muito repertório. Então, a neuroplasticidade ali é maior, a poda neural, mas isso não quer dizer que ao longo da vida essa neuroplasticidade acabe. Não, ela só diminui. Então, a gente mantém a capacidade do cérebro neuroplástico durante toda a vida, né? Mas ela vai diminuindo. Então, isso nos dá uma força, uma esperança para dizer para vocês que os tratamentos em crianças maiores, como crianças acima de 8, 9 anos, o tratamento em jovens e o tratamento em adolescentes é sim muito importante. E sim, nós temos aqui na clínica, temos relato de outros profissionais que entram em contato comigo com melhoras significativas, né? Então, confiem, façam a avaliação, procurem bons profissionais que estejam engajados com o autismo e que possam levar para vocês possibilidades de tratamento e intervenções focadas nas habilidades e nas dificuldades daquela criança, daquele jovem, daquela família. Outro ponto muito importante que a gente precisa salientar, a quantidade de horas, a quantidade de intervenção. Eu sei que isso é um ponto que angustia muito vocês, que deixam vocês muito inseguros e muitas vezes com culpa. Puxa vida, eu não estou fazendo tudo o que meu filho precisa, eu não estou fazendo tudo o que está escrito na literatura. A quantidade de horas, é lógico que uma frequência, uma duração é muito importante.
Por quê? Porque essa criança, esse jovem, precisa repetir, precisa fazer de novo, para este cérebro ir automatizando, para ele ir adquirindo este novo comportamento, esta nova habilidade. Então, quanto mais horas de intervenção, mais eficaz vai ser o tratamento, mais rápido você vê resultados. Porém, o que a gente precisa lembrar para vocês que muitas vezes é esquecido. Horas de intervenção não são só aqueles momentos sentados com o terapeuta. Horas de intervenção são também as brincadeiras familiares, é a horinha de contar a história antes de dormir, é a hora do banho quando você nomeou as partes do corpo, é aquele alimento novo que ele conseguiu experimentar naquele dia. Tudo isso são horas de intervenção. O período que ele fica na escola, se existe um programa, um PEI, um programa de educação individual para ele, também são horas de intervenção. Então, tudo isso conta. Somado a isso, as horas com os terapeutas. Então, 2 horas com a fono, 3 horas com a psicóloga aba, isso tudo vai somando e vai entrando nessa quantidade de horas que vocês se preocupam tanto, né? É muito importante, dentro dessa equipe multiprofissional, que a gente possa estar o tempo todo mantendo contato. E aí eu vou entrar no outro assunto que eu queria conversar com vocês, a participação da família. A importância da família. Essa equipe, esses profissionais e a família têm que caminhar juntos o tempo todo em prol de promover a melhora global desta criança. Não dá pra gente focar numa coisa só. Eu quero que meu filho fale. Então, essa é a questão que vocês mais me passam. Eu quero que meu filho fale, né? Não me importa como. Importa, pessoal, para ele falar, ele precisa ter precursores da fala. Ele precisa ter funções adquiridas, como o apontar, o imitar, as habilidades na relação eu e outro, essa percepção de eu e a percepção de outro. Então, tudo isso são precursores da fala, que vão preparar para a fala. Por isso que é importante a equipe multiprofissional, mas que ela esteja integrada, que ela trabalhe junto o tempo todo. Isso é importante porque vocês vão poder se beneficiar de todo esse aprendizado e replicar isso em casa. Lembra que eu acabei de falar sobre as horas de intervenção? Então, o trabalho de vocês em casa, replica isso em casa e conta como horas de intervenção. Então, ele fez sessão com a fono, vamos lá conversar com a fono, vamos ver o que ela está trabalhando, vamos ver o que ela fez e o que a gente pode fazer em casa, como que eu posso brincar com meu filho estimulando em casa. Então, a importância da família, eu costumo dizer que pais e cuidadores são os maiores terapeutas dessa família, dessa criança, desse jovem, porque eles têm um amor, eles têm uma percepção desta criança que ninguém mais tem. Eles têm um conhecimento, uma sensibilidade. Eu recebo famílias aqui de crianças que não falam, de jovens que não falam, e a mãe e o pai entendem completamente tudo o que este jovem está expressando, o que essa criança está falando. Então, esse conhecimento de vocês é o mais importante, e são vocês que vão ajudar muito no tratamento da criança autista, do jovem autista, tá bem? Vamos lá, o grande segredo, né? Muita gente me fala assim, puxa, mas o que aconteceu aí na terapia, o que acontece dentro dessa sala, que ele saiu tão melhor, que ele já tá falando, que ele já tá dando função pro brinquedo, até ontem ele tava só girando as rodas do carrinho e agora ele começou a fazer brum, né? Não existe segredo, pessoal, existe técnica, existe análise do comportamento, existem técnicas terapêuticas adequadas e que, mais uma vez, as portas têm que estar abertas para a família. Então, vamos entrar, vamos sentar no chão, vamos ver o que a terapeuta está fazendo, vamos ver como é que ela ensinou ele a dar função para o carrinho. Então ela imitou o comportamento dele. Então ela começou a falar onomatopeias e ele olhou e começou a prestar atenção no que ela estava fazendo. É isso, entendem? A Rosimeire está entrando aqui. Deixa eu ver o que ela escreveu. Tem um sobrinho que tem autismo leve e tem rejeição à lactose.
porém não alimenta bem e toma só leite. Como fazemos para que ele aceite alimentos diferentes sem ficar agitado? Ele grita, fala que tem nojo e não aceita. O que devemos fazer? Perfeito, Rosimeire. Essa é uma dificuldade de várias famílias, principalmente aqui na clínica eu atendo bastante, mas também posso te dizer que a gente tem muitos casos de sucesso. Ingredientes, vamos lá, de novo, grande segredo. Ingredientes, amor, paciência, perseverança, a gente tem que persistir e lentamente, gradualmente. Então, nós temos, assim, a aproximação gradual, sucessiva dos novos alimentos. Então, primeiro você deixa o pote aberto, depois deixa ele chegar mais próximo, aí vê se ele tolera sentir o cheiro. E aí ele vem, vai brincar com isso na mão e vai espalhar pela mesa inteira, até chegar no dia que ele vai aceitar com muita confiança em quem estiver fazendo esse trabalho com ele, aceitar, colocar um pouquinho na boca, passar a língua num alimento novo, se aproximar. São aproximações sucessivas, graduais e que envolvem muita paciência, muita persistência, porque realmente o cérebro das crianças autistas tem maior sensibilidade nos 5 sentidos. Então depende da variação de sintomas, por isso que a gente chama de espectro, porque dentro desse espectro pode ocorrer uma variação intensa de sintomas do autismo. Eles apresentam uma coisa, não apresentam outra. Então, os que têm essa maior sensibilidade, ela pode ser gustativa, que é o que ele está apresentando, ela pode ser olfativa, então eles têm dificuldade com cheiros, com texturas, com barulhos, com luzes muito fortes. Então, envolve sempre os órgãos sensoriais, tá bom? Devagarinho, com muita paciência e com muito amor, Rosimeire. Espero ter ajudado aí. E qualquer dúvida, vocês podem ir mandando também as perguntas, as dúvidas, lá pelo direct do meu Instagram, @neuropsicolutes, tá bom? Eu me comunico com vocês por lá e vou respondendo tudo que eu puder. Vamos falar um pouquinho sobre luto e culpa. Essa é uma palavra mais pesada, né? O luto. Algumas famílias utilizam, outras famílias, outras comunidades não utilizam essa palavra porque acham muito forte. Pra gente da psicologia, eu sou psicóloga, a gente interpreta que toda perda, toda quebra de expectativa, né, o nosso cérebro ele entende como um luto, como um processo de luto. Ele fica bravo, ele se revolta, ele nega, né, ele sofre. E depois vem para ajudar, vem para se recuperar desse processo de luto. E no autismo, as famílias lidam sim com uma perda, com uma quebra de expectativa, com uma aceitação da nova vida, das novas condições, de ter que correr atrás de tratamento. Muito obrigada, com amor e paciência chegaremos lá. Isso aí, Rosimeire. Isabela, amo as pessoas especiais, não tenho, mas amo. É isso aí, Isabela, eu também amo todos os especiais. Eles são realmente especiais. Eles têm uma inocência, uma pureza, uma forma de raciocínio, umas tiradas, umas sacadas que há mais de 20 anos já que eu trabalho com autismo, com pessoas especiais, e eu continuo apaixonada. Sempre eu me surpreendo. Crianças especiais, como ajudar os pais a aceitarem um diagnóstico, era o que a gente estava começando a falar agora. Gláucia, já leio o seu comentário, vamos então terminar sobre isso. Eu costumo dizer que toda essa energia, Letícia, que você colocou aí, que a gente usa, né, na aceitação desse diagnóstico, no sofrimento que envolve muitas vezes esse diagnóstico e a aceitação deste diagnóstico, nós precisamos transformar esta energia em força. Força para correr atrás dos tratamentos, força para buscar novas ideias de como estimular o nosso filho dentro de casa em todos os momentos. É uma ressignificação. Então eu uso muito essa palavra aqui na clínica, nas minhas palestras, que é a questão de vocês se sentirem acolhidos. Então o acolhimento é tão importante, por isso que o dia como hoje, o dia de conscientização mundial,
Comunidades como essa, grupos como esse do Facebook do Crianças Especiais, outras comunidades muito especiais que nós temos, onde vocês podem trocar informações, serem ouvidos, acolhidos, é extremamente importante. É assim que a gente lida com o diagnóstico. Então aceitem aquela tristeza inicial, lidem com ela. A dor, ela tem que ser lidada, a gente tem que aceitar para poder esgotar isso. E a hora que esgota esse sofrimento, a hora que esgota essa dor, começa a vir a aceitação e começa a vir a força para tratar. A força para a gente correr atrás de tudo que precisa nessa nova fase, porque é uma nova fase, né? Um novo momento. A gente não tinha se preparado para esse momento. Ninguém sabe se o filho vai nascer autista ou não. Então, se preparar realmente para essa nova possibilidade, para esse novo mundo azul que se abre. E transformar tudo isso, essa energia desperdiçada para a dor, para o sofrimento, ela pode ser canalizada para tratar, tá bom? Para buscar informações, partilhar informações aqui nas redes sociais para ajudar outras famílias e canalizar para o tratamento. Seja ele qual for. Eu não tenho condição, eu moro muito longe, isso chega demais pra gente. Uma cidade que não tem nenhum serviço de saúde psicológica, vamos cuidar dele em casa, vamos aprender, vamos fazer um curso, manda pergunta para mim, eu respondo da maneira como eu consigo. Nós criamos uma comunidade aí muito importante de profissionais maravilhosos, profissionais que realmente estão na causa por amor e que entendem muito de autismo. A Fátima acabou de dar a palestra dela, é uma delas, ajuda centenas de pessoas. Doutora Débora Kerstes vai vir depois de mim, uma neuropediatra maravilhosa, extremamente humana, e que todos nós estamos aqui para ajudar vocês. Doutora Carla, do Autismo Legal, que fala sobre toda a parte legal e burocrática do autismo, também pode ajudar vocês, tá bom? Vamos ver aqui as perguntas que a gente tem. A Gláucia. Sou a Gláucia, falo de Palmas, TO, e pela primeira vez... de Palmas, Tocantins, e pela primeira vez sou professora de alunos autistas e estou amando essa experiência. Que bom, Gláucia. Fico feliz de você estar gostando aí dessa experiência, e o que você precisar, conte conosco, tá bom? Qualquer dúvida aí com os alunos, quem trabalha muito também na parte educacional, existem aí ótimos profissionais que você pode contar aqui pelas redes sociais, tá bom? Raquel, meu filho tem 4 anos, diagnosticado em 2018, ele não fala, apenas emite alguns sons de vez em quando, mamá, papá, porém compreende o que falamos. Levo ele na fono e psicóloga, mas não tenho nenhum feedback da escola. Raquel, você mandou aqui algo muito importante, um comentário muito importante. Lembra quando eu falei para vocês da importância dos tratamentos e família? Então, para completar essa pirâmide, que é um triângulo que a gente trabalha nos gráficos aqui na clínica, nós temos que colocar a escola, né? Então, é extremamente importante esse envolvimento, essa participação com a escola. Não soneguem informações. Então, já recebi isso aqui, meu filho é autista, mas eu não comuniquei à escola, porque vai que rotulam meu filho e começam a fazer algum tipo de bullying, de discriminação. Não, ao contrário, a gente precisa informar, a gente precisa falar, porque a escola também precisa se preparar para ajudar essa criança. A escola também precisa preparar uma intervenção, um programa educacional para essa criança. Da mesma forma que a gente prepara aqui na clínica para fazer o tratamento, a escola vai preparar lá voltada para a grade curricular dela e para as necessidades dessa criança, para as dificuldades e para as habilidades. Então, se é uma criança que já apresenta a habilidade X, essa escola vai manejar de uma forma. Se ela não apresenta, por exemplo, ainda a fala, essa escola vai proceder de outra forma. Então, é muito importante esse envolvimento. Mas eu falei com a escola e não adiantou nada. Fala de novo, vai lá de novo. Pede para essa fono, para essa psico entrar em contato com a escola, marcarem uma reunião e começarem a combinar como é que vão trabalhar com essa criança. Passado agora esse período de quarentena, né, de pandemia, depois você pede para fazer isso.
A Cristiane Pimenta está dizendo aqui que eles são sinceros, verdadeiros, honestos, organizados, criativos, eles são perfeitos. Que lindo, Cris, você falou tudo, é verdade. Eles são muito sinceros, muito verdadeiros no olhar, na expressão facial, na fala, nos comportamentos. É maravilhoso mesmo, eles são muito honestos, adorei essa palavra. Perfeito, Cris, obrigada pela sua participação sempre. Beijo, querida. Zé Carlos, como adequar, criar, melhorar redes de apoio nos pequenos municípios, seja disseminando informações, seja atuando em escolas? É isso aí, Zé Carlos. O nosso movimento tem exatamente essa função, estarmos sempre juntos, estarmos sempre unidos, pluralizando e pulverizando esse conhecimento. Eu costumo dizer que é que nem um spray, a gente sai pulverizando aí, sai deixando à vontade das pessoas aprenderem mais, saberem mais sobre o transtorno e assim a gente capacitar profissionais, seja nas redes de saúde, seja nas redes escolares, né? Porque quanto mais profissionais a gente tiver capacitado, quanto mais pais a gente tiver informados com senso crítico, maior fica essa rede de apoio, maior fica a possibilidade dessa criança ser acolhida e ser adequadamente tratada, seja na escola onde ela está, seja no posto de saúde. Então, o único caminho, Zé Carlos, ainda é esse. É a gente trocar informações, é a gente participar dos cursos, orientar, levar dica. Então, olha, professora do meu filho, vai ter um curso aqui na internet, faça esse curso, vê se você consegue. Nós temos hoje, inclusive, uma rede de informações muito grandes, gratuitas, né, Zé Carlos? Temos, lógico, para a pessoa ter uma especialização, ter uma capacitação, ela vai ter que se matricular num curso, ela vai ter que se capacitar para isso. Mas para saber, para se informar, tem muitos textos, muitos artigos, muitos posts, vídeos informativos. Lá no meu próprio Instagram, no canal Neuropsicolux, vocês encontram bastante coisa. E esse mês, deixa eu avisar vocês, é um mês inteirinho dedicado para o autismo. Então eu vou dar uma paradinha em outros assuntos que eu também trato na clínica, como TDAH, ansiedade, depressão, psicoterapia adulto, psicoterapia do idoso. Nós vamos dar uma paradinha nisso para falar só sobre autismo, tá bom? Depois eu retomo. Vamos ver. Pedro, como cobrar a escola? Posso requisitar relatórios de tempos em tempos? Eles são preparados, tem a mediadora. Peraí que eu não tô conseguindo abrir. Por que não tá abrindo o seu ver mais? Agora consegui. Como cobrar a escola? Posso requisitar relatórios de tempos em tempos? Pode, Pedro, pode sim. Você pode requisitar esses relatórios, mas o mais adequado é uma requisição, a gente fala de uma requisição formal. Então, a psicóloga vai lá no receituário com o carimbo dela e vai solicitar. Solicita um relatório escolar informativo sobre o Joãozinho, sobre o comportamento dele, sobre as dificuldades, como está a evolução dele na escola, quais são as dificuldades, e aí ela carimba, assina e você leva para a escola. A fono pode fazer isso. O neurologista, neuropediatra pode fazer isso. Então, toda a equipe que está aí com o seu filho pode pedir esses relatórios para a escola. E você, como pai, também pode pedir. A única coisa é que você vai ter que dar um destino para isso. A escola precisa saber para que você quer esse relatório, tá bom? Porque é um documento. Então, eles geralmente mandam isso documentado. A psicóloga Luciana Xavier segue relatório do fulaninho de tal, tá bom? Eles são preparados, tem a mediadora e tudo, mas sinto que tenho dificuldade em saber deles o desenvolvimento do meu filho. Não somente através da professora mediadora, mas algum relatório mais completo. Aí a gente precisa ver, essa pergunta é do Pedro, a gente precisa ver, Pedro, realmente qual a capacidade dessa escola, como que eles entendem as dificuldades, como que eles entendem o autismo, né? Eu sugiro que você faça uma reunião presencial, né? Antes de pedir esse relatório mais completo, dizendo justamente que você tem uma necessidade, você tem expectativas de saber um pouco mais da escola. Como que esse trabalho efetivamente acontece, né? Para você poder acompanhar. Sugiro que você faça isso. Doutora Débora tá aí, ela entra a 1h, tá bom, pessoal? Não perde a palestra dela, que é importantíssima, vocês vão adorar.
A Roselândia, sou fisioterapeuta e tenho certeza que nós que trabalhamos com cada um deles somos afortunados. Lindo, Roselândia, é isso mesmo, eu também me sinto afortunada, abençoada. Juliana Dias, olha lá, tive diagnóstico de autismo leve do meu filho por único profissional, no caso o pediatra especialista em saúde mental. Estou na dúvida se devo procurar outro profissional, já que os sintomas dele são muito diferentes do que já li sobre autismo. Ô Ju, é importante sim, procura aí uma segunda opinião. O diagnóstico de autismo leve, ele é realmente um diagnóstico delicado de ser feito, às vezes pode sim haver algum erro. Procure uma segunda opinião para você ficar mais tranquila. Ô Ju, mas o mais importante do que ter o diagnóstico de autismo é você fazer aquilo que eu comentei no comecinho da palestra, fazer uma avaliação. Essa avaliação, inclusive, vai ajudar nesse diagnóstico, se tá difícil de fazer o diagnóstico. Ele tem 5 anos, né, Juliana? Neuropediatra ou psiquiatra, qualquer um que esteja habilitado para o público infantil e autismo. Então, os neuropediatras hoje em dia estão muito habilitados para atender. Não perca a palestra da doutora Débora Kershs, ela é neuropediatra especialista em autismo. Ela vai entrar agora às 13 horas, a 1 hora. E aí você já manda isso para ela, eu tenho certeza, como a gente trabalha na mesma linha, ela vai te responder a mesma coisa. Faça uma avaliação neuropsicológica. Isso vai ajudar muito, tá? Principalmente para fechar esse diagnóstico. Você vai fazer a avaliação neuropsicológica, ela gera um laudo, onde vai aparecer todas as capacidades do seu filho, todas as habilidades, todas as dificuldades, o que ele tem em atraso na curva, na comunicação, nas habilidades sociais, se ele tem padrões repetitivos, interesses restritos, tudo isso vai aparecer muito detalhado na avaliação neuropsicológica, com gráficos. E aí esse laudo você vai levar para a neuropediatra e aí ela vai fazer a conclusão diagnóstica. Isso vai ajudar bastante, Ju, e você vai ficar bem mais segura, Juliana, desse diagnóstico, tá bom? A Raquel, eu novamente, a escola já sabe, já participei de diversas reuniões, porém não me informam que auxiliar e como trabalham com ele. Consegui colocar ele na metodologia ABA, já vou falar de ABA daqui a pouquinho. Mas a escola recusou em aceitar a profissional no ambiente escolar. Irei aguardar essa pandemia passar para dar continuidade nas terapias. Nossa, Raquel, diferente aí, na verdade, assim, as escolas, elas precisam dar essa abertura, né, para que a gente possa trabalhar em equipe, porque o ambiente escolar, ele é altamente estimulante para a criança, é ali que ela faz muitas aquisições, então eu sugiro que realmente você solicite esse relatório, converse com a equipe que você está passando, para vocês poderem entrar em contato com a escola e tomar aí novos norteadores, né? Dentro da metodologia ABA, a frequência, as horas de intervenção, a repetição das técnicas é muito importante. Então, talvez tenha que levar isso para a escola, né? Que você não está querendo invadir, você só quer fazer a replicação, a maior estimulação do seu filho, né? Porque eles precisam também te informar como que eles trabalham com ele. Então, qual é o plano que eles estão usando, o que eles estão fazendo durante o mês, durante a semana, se existe alguma atividade diferenciada para ele, se eles aplicam alguma coisa diferente para ele, se tem uma ajuda individualizada para ele durante as atividades ou não. Então, você precisa saber disso sim, tá bom, Raquel? Procura lá. Sara Hope. Você pode exigir da escola a formação e especialização da mediadora, pois vejo que colocam qualquer auxiliar. Essa parte legal, Sara, você pode tirar dúvida mais tarde com a doutora Carla Bertin, ela vai entrar à tarde, tá? Ela é advogada, especialista nessas questões, eu acho que ela pode te informar. Mas a formação da mediadora, ela não necessariamente ela precisa ser formada e muito menos ter especialização. Então, são realmente auxiliares, estagiárias da área de psicologia, da área de educação, de pedagogia, mas ela precisa ter um conhecimento aí de autismo, um conhecimento da técnica ABA, das técnicas comportamentais, tá bom? Juliana Dias, perdi o começo.
ela já faz terapia comportamental, ela achava ser TDAH. Isso é muito comum, Juliana, ainda existe aí uma dificuldade nos diagnósticos diferenciais, né? A gente recebe alguns diagnósticos de TDAH, que na verdade são autistas. Novamente, pessoal, não querendo ser repetitiva, mas entra aí de novo a importância da avaliação neuropsicológica. Não adianta a gente ter um CID, a gente ter um rótulo. Ah, é autista. Ah, é TDAH. E aí eu levo lá na psicóloga, na fono, e elas já sabem o que fazer com o meu filho. Não. Cada autista é único, por isso é um espectro. Cada TDAH também tem suas especificações. Porque existe a atenção verbal, existe a atenção visográfica, existe a atenção imediata, a atenção para memória de trabalho. Então, a gente precisa determinar qual é a atenção, qual é a frequência desse déficit de atenção, quanto severo está esse déficit de atenção. E tudo isso quem vai determinar é a avaliação neuropsicológica. Quando a gente faz as provas de QIs, faz a medição dos QIs, dos conscientes intelectuais, quando a gente faz as provas neuropsicológicas, no caso das crianças pequenas, quando a gente aplica o Denver, que é o protocolo ouro de avaliação infantil hoje, para os atrasos de desenvolvimento, é aí que a gente vai ter essas respostas, Juliana. E é aí que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial e montar um programa de tratamento diretivo para o teu filho, entendeu? Então, por isso que é tão importante a avaliação neuropsicológica. Lucas Faria, sou estudante de informática e gostaria de saber qual a sua opinião sobre a importância da tecnologia no desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas. Acho que seria válido o desenvolvimento de um aplicativo para celular, por exemplo? Sim, eu acho, e se sim, tens alguma ideia do que poderia ser implementado nele? Excelente, Lucas, eu acho muito importante. Lá na clínica, com as crianças maiorzinhas que já estão conseguindo sentar, o comportamento já está mais reguladinho, já tem mais atenção, a gente usa sim alguns aplicativos para estimulação neurocognitiva das funções mentais. Eles estimulam raciocínio abstrato, teoria da mente, que os autistas têm dificuldade, histórias sociais, integração visomotora, então tem que ver com o olhinho e tem que clicar com o dedinho. Pense em alguma coisa assim, educacional, estimulante. Em termos de aplicativo, já tem alguns aí que reúnem profissionais que trabalham com autismo para ficar mais fácil dos pais encontrarem esses profissionais na sua região. Então, Lucas, entrando aí na nossa corrente do bem, nessa vibe do bem que a gente tem por aqui, sempre procurando ajudar, sempre procurando levar informações, procurando reunir e não separar, juntar. Quanto mais a gente junta, mais a gente multiplica e mais a gente consegue dividir. Então pense em alguma coisa aí, Lucas, e se precisar de ajuda, me chama lá no direct do Instagram, @neuropsicolux, que a gente conversa, tá bom? No privado. Débora Vitorino já tá assistindo. Ah, Débora, que saudade. Manda beijo aí em todos, tá bom? Essa quarentena tá deixando a gente com muitas saudades. Obrigada, viu, Débora? Beijo pra você. Juliana Dias entendeu, obrigada, que bom. Crianças especiais, a Luciana tem uma página no Insta, Neuropsicolux, que traz muitas informações sobre o espectro do autismo. Trabalhamos juntas para levar informações, isso mesmo, e responder as dúvidas de vocês. Enviem suas questões pelos nossos directs. Isso, doutora Débora, com H. Kershers, Neuropsicolux. Ótimo. Eu e a doutora Débora também sempre juntas. Novamente eu peço para vocês, assistam a palestra dela a 1 hora, porque é uma continuidade da minha palestra. Em outros lugares a gente já deu essas palestras juntas e faz muito sentido assistir as duas, então não percam. Manuel Muniz, Ana da Ponte, ter muita paciência e muito amor para dar. Manuel, você falou tudo, muita paciência, persistir. Não deu certo hoje? Vamos tentar de novo amanhã. Não desistam, tá? Muitos pais me falam assim, mas eu já fiz 1 semana e agora eu não tô mais aguentando, vamos fazer mais. Existe aí números, pesquisas que trazem pra gente que tudo precisa ser acima de 21 dias, acima de 90 dias, 3 meses, para que realmente seja efetivo, né? A criança vai acostumando e vai trabalhando isso. Rita Maldonado, adoro o colar, é lindo. Esse colar aqui é de uma mamãe de autista muito querida, que vende, que trabalha com isso. Eu adoro. No dia do autismo, em outros dias, eu tô sempre com ele. Chama Autista Super-Herói,
tá bom? Procura lá que ela atende vocês. Obrigada, amando as palestras, Raquel. Obrigada a você, Raquel. Muito obrigada mesmo. Rosemary Salomão, bom dia, sempre me atualizando para acompanhar um sobrinho. Que lindo! Tem muitas tias, muitos tios que me procuram, outros familiares que me procuram, que me deixam muito encantada e muito grata, são os avós. Eles vêm trazer para terapia, ficam junto, querem aprender, é a coisa mais linda. E realmente, pela paciência, né, pela maior disponibilidade de tempo, eles acabam ajudando muito. Pessoal, para a gente começar a encerrar, vou falar um pouquinho para vocês sobre as terapias ABA. Também muito importante dentro da palestra de hoje, que a gente falou sobre a avaliação, a importância da avaliação neuropsicológica e tratamento. Então, já falei para vocês que podem envolver mais de um profissional, dependendo do que vai dar nessa avaliação, do que essa criança, quais são as necessidades dessa criança, o que precisa ser estimulado nela. Tudo bem? Então agora nós vamos entrar na terapia comportamental. Por que se fala tanto em ABA? Se fala muito em ABA porque é a ciência, análise do comportamento aplicada, análise aplicada do comportamento, que é uma tradução do inglês, é a ciência que mais tem evidência científica. Porque como ela é muito estruturada, muito organizada, a gente trabalha com registro das sessões, registro do comportamento da criança, leitura deste comportamento, ela permite maior estudo e maior evidência científica do quanto que ela dá certo, né? Então procurem sempre pelas terapias comportamentais e para as crianças especialmente a terapia embasada na ciência ABA, tá bem? ABA envolve muita atenção do terapeuta, ele tem que estar o tempo todo ali conectado com esta criança, conectado. Não adianta ele estar em desconexão, tem que arrumar ali uma forma de conectar, manter o contato visual por algum tempo, essa criança tem que olhar e achar graça de alguma coisa que ele está falando, tem que ter ali uma conexão. Além da atenção, precisa ter motivação durante a sessão, precisa partir daquilo que a criança gosta, daquilo que a criança tem interesse. É numa caixa de papelão? Então nós vamos trabalhar com uma caixa de papelão. Esse vai ser o material da sessão de hoje. Então ABA é isso, é estar conectado, ter intenção com aquela criança, motivação e partir dos interesses da criança. ABA trabalha principalmente com reforço positivo. Tudo aquilo que a gente quer, que a gente consegue que aquela criança faça, ela é reforçada imediatamente. Então, nós temos os reforços naturalistas, que é o que a gente mais trabalha aqui na clínica, a abordagem naturalista, e temos também os reforços externos, os reforços artificiais. Os naturalistas é uma coceguinha, é o abraçar, é o parabéns, é cantar parabéns, muito bem, foi muito legal isso. E os artificiais, os reforçadores externos, pode ser um carimbo, um selinho, deixar brincar com o próprio brinquedo que a criança tem tanto interesse, liberar ali alguns minutos de iPad, tudo que reforce positivamente esta criança, para que ela vá repetindo o comportamento, porque ela sabe que agradou, ela sabe que deu certo, que ela foi reforçada, desta forma ela vai começar a repetir o comportamento, entendeu? Pessoal, repetição sem sentido não é ABA. Tá? Repetição sem sentido é condicionamento. Aquilo precisa ter sentido para a criança, dentro da vidinha dela, dentro da cabecinha dela, tá bom? Dentro das necessidades dos pais. Reforço negativo não é ABA. Punição não é ABA, né? Então a gente não trabalha com punição durante as sessões. As nossas ATs em casa, as ATs das escolas não trabalham com punição. Então a gente minimiza o comportamento inadequado, a gente não deixa ele aparecer tanto, né? Não dá reforço nenhum para esse comportamento inadequado. Então, se ela fizer birra, se ela se jogar no chão, ela não vai ser reforçada. E aí, quando ela emite um comportamento adequado, ou ela responde a uma demanda que a gente deu, aí ela é reforçada positivamente, tá bom? Deixa eu ver mais algumas coisas aqui que entraram. Filho tem autismo, 1 ano e 2 meses, não tem interação social e movimentos repetitivos nas mãos. O que posso fazer? Bom, nós precisamos aí analisar direitinho o quadro dessa criança, né? Mas vamos focar na questão dos precursores da fala.
imitação, apontar declarativo, manter mais tempo de contato visual, começar brincadeiras muito sensoriais, então assim, cócega, nomear as partes do corpo fazendo coceguinha no pé, exercícios psicomotores, essas coisas mais voltadas para as crianças pequenininhas, para ele ter condições de se desenvolver e vir a falar, e vir a diminuir esses movimentos repetitivos, vir a ter mais interação social. Então, primordial, imitação, apontar, contato visual e atenção, tá bom? Isso é o que vai ajudar ele com 1 ano, 2 anos, crianças até 3 anos, para elas poderem desenvolver a fala, tá? E a interação social melhor. De uma maneira global, eu lembro mais uma vez que não é terapia, não é uma informação individualizada para você, é uma dica, é uma ajuda geral, tá bom? Cris Pimenta, Lu, fala um pouquinho de aba para adolescente? Falo. A gente usa sim o aba para adolescente, totalmente adequado, tá? Lógico que não vão ter aí as questões lúdicas, né? Mas vão ter as questões, a base, né, da ciência aba, que é análise do comportamento. Então, eu vou entender por que esse autista está emitindo esse comportamento. Nós dois vamos entender isso juntos. Vamos reforçar os comportamentos adequados. Vamos trabalhar a diminuição de comportamentos inadequados, tá certo? Vamos trabalhar as questões de habilidades sociais, vamos trabalhar as questões de hiperfoco, né? Transformar esse hiperfoco em positivo, não em negativo para esse adolescente. Vamos trabalhar as questões da dinâmica familiar, então trabalhar também as expectativas dos pais, as dificuldades que os pais têm com esse adolescente. Gente, vamos parar para pensar que a adolescência, por si só, já é um período muito difícil. Você imagina a adolescência num jovem atípico que tem dificuldade no social, que pode ter maior dificuldade com a autoestima dele, que tem dificuldade em expressar as emoções dele, os sentimentos. Então isso fica um pouquinho mais complicado, mas não é impossível, tá bom? Dá para tratar. Autismo não tem cura, mas autismo tem tratamento. E quanto mais cedo esse tratamento, quanto mais individualizado, melhor, tá bom? Qual a diferença entre autismo e Asperger? O termo Asperger, ele está em desuso, né? Mas ele está dentro do autismo. Hoje é o autista leve com altas habilidades, o autista funcional, com hiperfoco, ele é o Asperger, tá bom? Então hoje ele entra como autista leve. O meu filho está diagnosticado e é atípico, tem inteligência acima da média. Perdi aqui. Tem inteligência acima da média e a professora disse que não está acostumada e nem tem experiência com autismo. As atividades são realizadas por ele rapidamente e com facilidade e não são preparadas atividades extras ou adaptadas. Ele acaba ocupando o tempo para que os colegas terminem a atividade proposta, na qual ele já acabou, com o jogo Sudoku. É estágio médio para passar. Como conseguir mudar essa realidade dele e proporcionar para ele as atividades de acordo com suas capacidades, que são bem acima da sua idade. Ele hoje tem 10 anos. Quem que me mandou essa colocação? É importantíssima. Cláudio Cerqueira. Cláudio, tem que entrar em contato com a escola. Procure os profissionais que cuidam do seu filho para que eles entrem em contato com a escola. A escola precisa ter consciência que ele tem a inteligência acima da média, ele tem altas habilidades e eles precisam preparar atividades mais aprofundadas para ele, tá bom? Assim como eles podem usar as capacidades do seu filho durante as aulas. Então, ele pode fazer pesquisas, ele pode trazer material pronto para a turma, quando for algum assunto novo de interesse dele. Eu tenho vários aqui que fazem isso e eles amam. A professora destina que eles façam primeiro a pesquisa e apresentem isso para a turma, né? É como se eles estivessem ali dando uma aula introdutória do assunto que vai ser falado. Eles adoram. Usar para as feiras de ciências, para as apresentações que tem,
E existe já hoje algumas escolas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, eu estou em Santo André, ABC Paulista. Existem já algumas escolas que têm os grupos de crianças de altas habilidades. Então tem programas prontos da Lego, programas prontos de engenharia que trabalham com essas crianças, tá? Procura alguma coisa aí na sua região, porque realmente não pode jogar fora esse potencial dele. Mesmo porque é muita energia, essa energia vai virando ansiedade. Então é muito importante que isso seja utilizado, tá? Vilma, oi, bom dia. Tenho um filho especial e estou amando a palestra. Obrigada, Vilma. Fica com a gente, me segue lá no Instagram que a gente conversa por lá, tá bom? @neuropsicolux. Renata, valeu então a resposta. Tá aí agradecendo, que bom. Valdirene, a relação de autismo, TDAH e TOD? Sim, Valdirene, dentro do autismo, o TDAH e o TOD, eles podem vir como comorbidades, podem vir associadas. Existe sim muitos diagnósticos disso, eu e a doutora Débora trabalhamos juntas, nós temos algumas crianças que têm, além do autismo, apresentam outra condição neurocognitiva, tá? Neurobiológica. O TDAH, pessoal, para quem ainda não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança pode ser autista e ter déficit de atenção e hiperatividade. E a criança pode ser autista e ter como comorbidade o TOD, transtorno opositivo desafiador, tá bom? Sim, isso pode vir junto, tá? Eu acho que nós estamos chegando aí no nosso horário, já vai dar meio-dia. Eu queria agradecer, Letícia, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço que você abriu. Vamos continuar trabalhando juntas, levando a informação. Queria parabenizar e agradecer todos vocês que estiveram aqui na palestra, que estiveram interagindo, fazendo as perguntas, que ajudam tanto para a gente informar. Parabenizar as famílias azuis, o amor que vocês dedicam, esse tempo que vocês dedicaram de estar aqui, de querer saber mais para ajudar os familiares. Tem tia aí que assistindo para ajudar o sobrinho, avós. Parabéns, vocês realmente são especiais e merecem um dia mundial de conscientização para vocês, tá bom? Muito, muito obrigada e contem comigo. Qualquer dúvida, desculpa pessoal se eu rolei aí alguma pergunta para cima, não respondi, me mandem lá pelo Instagram, lá pelo direct do Instagram, que eu uso mais o Instagram, eu tô sempre por lá, tá bom? Deixa eu ver o que entrou aqui no finalzinho antes de dar um beijo para vocês. Cleiton, qual a formação mais adequada para trabalhar com autista? Cleiton, são equipes multidisciplinares, pode envolver primeiro a presença de médicos, porque é quem fecha o diagnóstico, quem vai ver a questão de necessidade medicamentosa ou não, os exames, e aí pode envolver psicólogo, fonoaudiólogo, TO, psicopedagogo, fisioterapeuta, educador físico, psicomotrista, tá? Neuropsicólogo, que é quem faz a avaliação neuropsicológica, tá? Psicopedagoga para as questões educacionais. A formação mais adequada para trabalhar com autista é formação nível superior nessas áreas de saúde que eu falei, com especialização em autismo atrás do desenvolvimento ou ABA. Então tem que fazer uma pós-graduação aí. Essa é a formação mais adequada, tá bom? Valdirene, muito obrigada. Obrigada a você, Valdirene. Beijo. Cris Pimenta, obrigada por compartilhar tanto conhecimento sempre, querida demais, você também é muito querida. Crianças Especiais está agradecendo pela minha presença e eu aqui agradeço vocês e vou me despedir. Tenham um ótimo dia azul, eu tô toda de azul aqui em homenagem e a gente se vê. Débora, obrigada pelos esclarecimentos, minha querida, tenho profunda admiração por você. Eu é que tenho admiração por você, pela sua família e pelo trabalho lindo que você desenvolve com o seu filho, em parceria com a gente há tantos anos. Obrigada, pessoal. Um beijo, ótimo dia para vocês. Até a próxima, tá bom? Muito obrigada.